Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que rezam conosco nesta tarde, nós acabamos de cantar com o salmista: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Como nós não podemos perder esta dimensão? A Eucaristia é, por excelência, a bondade de Deus mostrada a nós. A Eucaristia é o lugar privilegiado, aonde nós mergulhamos, aonde nós renovamos, aonde nós atualizamos o nosso mistério da salvação. Aqueles que estão aqui nesses dias estão meditando: o Senhor virá, eis que venho em breve. Meus irmãos, minhas irmãs, comunidade Theotokos, isso nunca foi uma dúvida para os cristãos. A igreja primitiva, não hoje, mas desde o início, já esperava o Senhor. E aqui é uma verdade da nossa fé: nós não podemos um dia sequer da nossa vida, viver sem esperar o Senhor. Isso não pode ser desconhecido para nós, não, mas deve ser um lembrete diário, deve ser um lembrete da aliança, da fidelidade de Deus que veio, que vem e que virá. Por exemplo, nesta missa, o Senhor vem. Não é passado nem futuro, é hoje, é presente. Um dia Ele virá, definitivamente na sua glória. Nós ouvimos a segunda leitura. Não podemos deixar isso no esquecimento. A nossa vida precisa ser o lugar da glória de Deus. A nossa vida precisa ser esta presença, este meio, este fio condutor da volta do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. O carisma Theotokos deve ser este lugar. O meu sacerdócio, hoje completando 5 anos, bodas de madeira, que eu possa ter raízes, como a madeira tem. Que eu possa produzir bons galhos, como a madeira produz. Então, a segunda leitura dizia para nós: o Senhor cumpre a sua promessa. Não sei se vocês sabem, mas na igreja primitiva, logo no início, quando se celebrava a Eucaristia, daqui a pouco no altar o padre dirá: eis o mistério da fé. E o que nós repetimos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá, venha hoje. Então, os primeiros cristãos ficavam tempos nesta jaculatória. A missa era longa, porque neste momento eles faziam longos momentos de súplica. Meus irmãos, minhas irmãs, não tenhamos medo da vinda do Senhor, porque se Ele não vier, nós iremos. Aliás, eu quero lembrar você, hoje nós estamos mais próximos da morte do que ontem. Ou você pensa que você não vai morrer? Vai. O tic-tac do relógio nos lembra isso. Você vai morrer, você vai morrer. Mas para nós não é o fim. Para o cristão é o início. Nós precisamos então, hoje, colaborar com a paciência que Deus tem para nós. Sabe, gente, nós precisamos colaborar com Deus. Jesus é o sinal da maior colaboração do Pai para nós, a redenção, os céus novos e a nova terra. Pois bem, é interessante porque a primeira leitura do livro do profeta Isaías
como nós não podemos perder de dimensão que Deus nos consola? Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele vê o que ninguém vê, Ele vai aonde ninguém pode, Ele faz o que ninguém consegue. O profeta não traz nenhuma novidade, é comum da profecia não trazer novidade, mas lembrar aquilo que já existe. O profeta, o homem, a mulher, conduzidos na profecia, eles lembram, porque cá entre nós não contem para ninguém, fica só entre nós como segredo. A gente se esquece facilmente a aliança de Deus. Nós corremos o risco de esquecê-la no ministério sacerdotal, no carisma de consagração, na vida de batismo que temos. Nós não podemos esquecer a aliança de Deus. Veja, Israel está se reorganizando, está voltando do exílio da Babilônia. A Babilônia de Jerusalém ficava fica a quase 1000 quilômetros. Por isso a imagem do deserto, imaginem 1000 quilômetros de deserto. É o tempo entre a nossa verdade e a misericórdia de Deus. Como nós precisamos olhar quem nos olha. Então Deus nos consola. E é bonito porque o profeta Isaías diz no início da leitura: falai ao coração de Jerusalém. A imagem do coração é a imagem da intimidade. Quem não é íntimo de Deus não se prepara para tê-lo todos os dias. Vocês estão aqui rezando, parece que desde ontem, é isso? Hoje. Nós precisamos crescer na oração, gente. Hoje nós estamos vivendo o segundo domingo do Advento. O Advento, como todo tempo litúrgico na igreja, é um retiro. Nós teremos um tempo de retiro até a noite santa do Natal, para crescer, para deixar o Senhor falar ao coração. Me desculpa, mas a gente tem que tomar cuidado com as outras coisas que falam no nosso coração. Você está sintonizando o teu coração com o coração de Deus ou com a mídia satânica que temos hoje? Você está sintonizando o teu coração com o coração de Deus ou com o tamanho da tua vida? Não. A grandeza de Deus vai além da nossa miséria. Ele é bom, Ele nos consola. Falai ao coração de Jerusalém. Eu espero que neste dia, nesta missa, Deus fale ao nosso coração. A gente precisa prestar atenção na voz de Deus. Mas, olhando para o Evangelho, por que nós não damos conta de ouvir o coração, de falar sintonizados à vontade de Deus? Sabe por quê? Porque nós não preparamos. Qual é o contrário de preparar? Qual é o contrário de preparar? Um dos antônimos, improvisar. Meu irmão, minha irmã, enquanto você não prepara, você não se realiza. Enquanto nós não preparamos, nós não chegamos ao nosso ideal. E isso é em todas as dimensões. É na fé, é no teu casamento, é no teu trabalho, é na universidade, é no carisma da missão que Deus te deu. Tem que preparar, tem que preparar. Deus não trabalha com improviso. O improviso é passaporte para o inferno, para o mal viver, para a infelicidade. Agora, a preparação não. Quando eu me preparo, eu estou colaborando com o meu ideal. Eu lembro aquilo que eu preciso fazer. Casamento que não é preparado, se já não acabou, está a ponto de acabar. Porque tem gente que vem na missa, mas não prepara. Casamento improvisado. Fico preocupado quando eu vejo mulher na igreja e o marido não. Vocação que não prepara, improvisa. Acaba. Trabalho que não se prepara, você não sobe de cargo.
O seu chefe te despede. A nossa sorte é que Deus é paciente. Um dia para Deus são 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas eu não posso perder tempo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos colaborar com a bondade de Deus. Eu preciso preparar, eu não posso improvisar. Não. E é interessante porque nós ouvimos o Evangelho. Este novo ano da liturgia, nós estudaremos e ouviremos aos domingos o Evangelho de Marcos. Da mesma forma que inicia, ele termina, dizendo de Jesus Cristo. Sabe, gente, nós não podemos ter dúvida de Jesus. Me desculpe, você pode ter qualquer dúvida, menos de Jesus Cristo. E se você tiver dúvida de Jesus Cristo, procura o Ney, a comunidade Teotocos, procura o Padre Marcelo, nós vamos te ajudar. Mas não pode ter dúvida de Jesus. Não pode, não podemos. Diz o texto sagrado, início do Evangelho de Jesus Cristo. Como está a nossa relação com a Sagrada Escritura? Vocês meditaram ao longo deste tempo o livro do Apocalipse, esta revelação de Deus, esta grande liturgia, quando tudo será tudo em nós, quando o perfeito vier, dizia o apóstolo Paulo, nós vemos como que no espelho, mas um dia veremos tal e qual ele é, ele se faz. Será que eu tenho certeza de Jesus Cristo na minha vida? Porque dentro da igreja tem muita gente em dúvida. Como a primeira leitura nos conforta. Sabe, gente, para atrair Jesus não precisa muita coisa, não. Tome cuidado. Tomemos cuidado. Então, o evangelista Marcos nos diz o Evangelho de Jesus Cristo. Queira Deus que sejamos amantes do Evangelho. Queira Deus que a palavra de Deus aqueça as nossas friezas. Queira Deus que nós nos apoiemos nessas sagradas Escrituras. Queira Deus que nós não desconheçamos, não. Dizia a primeira leitura, Ele é o meu pastor, Ele me apacenta. Mas é preciso nivelar os vales. Prestaram atenção como que está a ortografia da primeira leitura? Não disse nivele o outro. Não disse aplainai o outro. Não disse rebaixe o outro. Não disse endireite o outro. Não disse alise o outro. Mas como que está escrito? Nivelem-se, endireitem-se, alisem-se, rebaixem-se. Viram como que o pronome está? É pessoal. Sabe por que a gente sofre na vida? Porque a gente espera o outro mudar. O caminho do céu começa em nós. Isso não é egoísmo. Isso é tomar posse da palavra de Deus. Nivela a tua vida. Aqueles que estão aqui, aqueles que acompanham, que sabem de obras, existe lá aquele nível. Enquanto não está no nível, não pode construir. Enquanto você não encontra o nível, você não pode construir. Enquanto você não encontra o nível, você não pode consagrar. Enquanto você não encontra o nível, você não pode falar do outro. O que o Padre Marcelo precisa nivelar hoje? Você, nós. O que eu preciso rebaixar? Porque a gente quer estar por cima. Nós somos extremamente orgulhosos. Nós precisamos de rebaixamento. A cruz nos lembra isso. Olha para a cruz, viu? Todo dia. Rebaixa, rebaixa. Não exalta. Endireitar. Prestaram atenção? Nivelar, rebaixar, endireitar. Alisar as asperezas. Tem gente que reza, que vai à missa, é de rosário diário, mas não tem educação. Isso não vale. Não adianta eu ter mais tempo de sacrário do que o Santíssimo e não falar bom dia para quem está do meu lado. Não falar obrigado para quem faz algo para mim. A gente tem que associar as duas coisas.
Às vezes perguntam para nós, por que os maus não são bons? Por quê? Por que os maus não são bons? Por quê? Porque a gente que fala que é bom, nós não somos melhores. A gente precisa ser melhor. Não por nós, hein? Não por nós, mas pela graça de Deus. E aí nós vimos a imagem de João Batista. Cada domingo do Advento traz para nós uma imagem. Que coisa linda, gente. Como a liturgia é bela, como a palavra de Deus deve provocar em nós este movimento de salvação. A coroa já foi acesa hoje com a segunda vela. Assim deve ser a nossa vida, iluminada. Então hoje nós olhamos a figura do Batista. É bonito, não é? Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho, não para improvisar, preparar. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Veja, aonde João Batista vai ser a voz? No deserto. Por que no deserto? Lembremos que o templo, a sinagoga, havia sido invadida por deuses pagãos, lá com Jezabel. Estão lembrados da história. Apenas com Jesus, o templo será novamente aquilo a que foi destinado. E de uma maneira nova, porque Jesus é o novo templo do Pai, Jesus é a plenitude do templo. Então João Batista grita no deserto, porque no deserto pode-se ter o eco. Hoje nós precisamos gritar aonde nós vamos. Este grito não é somente físico, mas é convencimento da alma. Os poetas já lembram, a força da voz é o convencimento da alma. Tem gente que escuta a liturgia, se eu perguntar ali fora, o que o padre falou? Esqueci. O que o Ney falou? Não! Nós precisamos ser a voz. Nós precisamos continuar a salvação com a vida. Veja que ele é a voz, ele não é a palavra. O que dá sentido à voz? O verbo, a palavra. O verbo, a palavra é Jesus. João Batista não tem dúvidas disso. Sabe, eu fico tão preocupado quando eu encontro o católico com dúvida. Não. Lembram, em outra ocasião, ele aponta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Não sou eu. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. Não é nem diminuir, hein? É sumir. A palavra original não é diminuir, é desaparecer. Enquanto você quer aparecer, não acontece nada. Então, João Batista é a voz. É como essas lâmpadas que temos aqui, né? Veja, a lâmpada sem eletricidade não serve para nada. Lâmpada sem energia elétrica não faz nada. Agora, o que potencializa a lâmpada? A energia elétrica, a eletricidade. Meu irmão, minha irmã, seja a lâmpada. Isso é suficiente. Sejamos a voz. Ele é a palavra, ele é o verbo. E é interessante porque João Batista é para nós um modelo. Eu quero sugerir a você que nesta semana, a comunidade Teotocos, que possam fazer um retiro olhando para João Batista. Diz o texto sagrado que ele se alimenta com mel silvestre, com gafanhotos. A veste dele é simples, é o modelo do desapego, menos de nós, mais de Deus. É o modelo da disciplina, do preparar, da austeridade. Eu escuto muito dos cristãos, daqueles católicos, parece que eu estou perdendo. Que bom que você entendeu, é perda. Se você quer ganho, tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau, vai embora. Tem gente que não serve para perder. Me desculpe. O caminho que nós hoje queremos pedir é este.
de preparar, de preparar. Meus irmãos, minhas irmãs, Ele é o nosso pastor, Ele está conosco. Prepare a sua vida. Eu desejo que a comunidade Theotokos prepare a cada dia a vida, o carisma. Vocês que estão aqui, prepara teu casamento, prepara teu trabalho. Ah, padre, mas ninguém prepara. Não tem problema, você é você, você não é ninguém. Ah, padre, mas ninguém reza. Não tem problema, você é você, você não é ninguém. Ele vem. Ele veio. Ele virá daqui a pouco, na segunda parte da missa. Ele virá um dia. Que nós possamos nos preparar. Eu desejo um bom caminho de advento a cada um de vocês. Estamos na metade. Entraremos na metade esta semana, para que lá na noite santa do dia 24, nós possamos, ao invés do ouro, do incenso e da mirra, dar a direção da nossa vida nas mãos dele. Tá bom? Força e coragem. O Senhor nos dará tudo o que é bom. Que conforto. Apesar da tua tristeza de hoje, Ele dará o que é bom. Apesar das nossas incompreensões, Ele dará o que é bom. Apesar do sofrimento da igreja, Ele dará o que é bom. Não num futuro distante, mas na fidelidade do hoje. Preparai, preparai, preparai e não improvisai.